Olá, queridos pais do bem. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente, né, aqui no Salos, que é intercalar algumas palestras para que a gente tenha um tempo de workshop aí de mais ou menos uma hora e pouquinho. Vão ser abordados alguns pontos sobre a feminilidade, principalmente em relação à identidade da mulher. Por quê? Porque existem muitas moças que me perguntam e pedem sobre vocação, sobre relacionamentos, cada um na sua particularidade, né? Aquelas que são celibatárias sobre o celibato, aquelas que são vocacionadas ao matrimônio sobre o matrimônio. Só que assim, todos os problemas normalmente estão ligados à identidade da mulher e o entendimento do que é a vocação feminina. E depois exercer isso dentro da vocação do matrimônio, do celibato ou, enfim, algum outro programa de vida que você tenha. Então, os problemas são mais enraizados do que a gente pensa. Eu não tenho a intenção de fazer uma explanação muito completa de todos os pontos, até porque é um tema muito longo, embora eu trate de temas longos aqui no canal, mas assim, é um tema muito longo e muito profundo para ser abordado em pouco tempo, e o que eu digo pouco tempo seria assim em 2 horas. Então a gente vai tentar fazer na verdade, uma instigação para que vocês tenham esse ímpeto de buscar informações, apresentar novos apostolados, apresentar bibliografias que vocês possam então ter acesso a esse material e principalmente saber como olhar para eles e tirar deles o melhor para você. Bom, para que a gente consiga iniciar de uma forma legal, é importante a gente rememorar algumas coisas. Quem passou por aqui já e tem conhecimento da existência de um programa aqui no Salos, que é o Homem e Mulher, já viu que nós temos uma relação entre o Gênesis e a identidade da mulher. No Gênesis, quando foi escrito em hebraico, se usaram 2 termos para se falar sobre a mulher. Então, foi usado Isha e Nekevá. O Isha é uma assimilação, uma junção de 3 palavras, que é Aleph Shin He. Aleph Shin He, traduzindo, seria Ré, sopro espiritual, que é o ponto importante, o que diferencia, por exemplo, da nomenclatura usada para designar o homem. E Aleph Shin é fogo. Então a mulher é o fogo de sopro espiritual. Existe um estudo sobre o homem, eu vou deixar os links aqui abaixo, como o tema é sobre a mulher, a gente vai focar então na mulher. Por que isso é importante? Porque o Gênesis já deixa ali expressado o caráter espiritual da mulher. E aí a gente pode usar o caráter religioso da mulher, que tem todo a ver com a própria vida do feminino, né? Da pessoa que, tendo noção da sua feminilidade, normalmente é mais religiosa. Por isso que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender as diferenças espirituais entre homem e mulher. A mulher ela é mais espirituosa porque ela tem isso na sua formação. Quando o Gênesis se preocupa fazer esse tipo de distinção na nomenclatura, é para que haja uma real percepção da diferença entre o homem e a mulher. O homem, por sua vez, ele é designado como Aleph Yod Shin. Então seria Yod é debaixo da mão de Deus, né? E Aleph Shin é fogo. Então é o fogo que está debaixo da mão de Deus e ele faz as coisas, né? Ele produz as coisas. A mulher é um sopro espiritual. Por isso que muitas vezes a mulher, algumas falam, né? Ai, se eu não estiver aqui, nada acontece. Aqui nessa casa, sem a minha presença, vocês morrem todos de fome. Porque a mulher é esse sopro que faz mover. O homem, ele tem uma capacidade de criação, uma coisa mais prática.
E aí a gente começa a notar que existe uma necessidade da ação tanto da mulher como do homem na sociedade. Hoje a gente vê uma sociedade que tem características mais masculinas, embora, veja bem, embora nós tenhamos uma ascensão muito grande do movimento feminista, o que é estranho. Então, talvez nós tenhamos mulheres que, querendo defender o feminino, estão, na verdade, defendendo características que são masculinas. A gente teria, então, um feminismo machista, né? Uma defesa do feminino que é machista. Por quê? Porque você defender as características femininas é uma coisa, e você defender as características masculinas como se elas fossem melhores e mais adequadas, e negligenciar, por exemplo, características femininas como a fragilidade é uma característica feminina, a meiguice, a docilidade, enfim, são características mais femininas, e a espiritualidade é uma característica feminina. Quando se esquece isso, você então cai numa sociedade, num mundo que é padronizado masculinamente. Então você vê coisas sem muito objetivo. E aqui é importante a gente entender essa distinção agora, para que na prática isso se torne mais fácil de colocar o que a gente vai falar aqui nesse workshop no dia a dia, porque eu percebo também que as mulheres sabem muitas coisas, mas elas colocam pouco em prática ou nada em prática. E o que acontece? Por exemplo, essa sede tecnológica que nós temos, de produção de diversos tipos de celulares, sem assim um objetivo. Isso é uma característica masculina. Produzir, fazer, criar. Pelo simples fato de criar. Eu criei uma coisa nova. Isso aqui é novo. Quem faz a pergunta, para quê? Qual é a utilidade disso? Isso vai ajudar em que as outras pessoas, o mundo, enfim, qual é a utilidade disso? Quem faz essa pergunta é a mulher, entendeu? É o feminino que tem essa percepção de, mas isso aí é para quê, exatamente? Isso é exatamente para que fim? A gente vai ajudar quem? Qual é a intenção de se criar diversas modulações da mesma coisa? Então, nós precisamos recuperar isso, esse entendimento do que é o feminino, do que é o masculino, entender principalmente que não existe o melhor e o pior, existem os dois diferentes, os dois são necessários e os dois precisam enraizar-se, né, nas suas características e também confrontar os seus defeitos, como por exemplo, a mulher, ela tem uma tendência a ser, embora ela seja frágil, ela não pode ser insípida, ela não pode ser frescurenta, entendeu? Então, existe uma diferença entre uma coisa e outra, entre a fragilidade e a debilidade, entre uma mulher que reconhece-se frágil e se fortalece em Deus, porque ela conhece a sua raiz, que é vir e ser canal do sopro espiritual de Deus, do que ela ser débil, que é alguém que se esvai das suas características. E é interessante, porque a maioria das pessoas tem essa personificação da debilidade feminina como a mulher burguesa, por exemplo, né? Que ela tem um esvaziamento, embora ela seja muito cheia de apetrechos, embora não seja a visão correta da burguesia, mas é uma visão também, não é completa. Ela, assim como a mulher da Idade Média, então existe uma noção desse tipo de mulher, que é um entendimento errado da submissão, que provavelmente deve ter passado pela cabeça de algumas de vocês, mas que a gente vai ver mais pra frente em outra palestra. Mas o que acontece é que a debilidade pode também vir da falta de características ou então a superação, a suprimição. Pode vir também daquela opressão
usar a palavra que todo mundo usa, pode vir também da opressão das características femininas pelas masculinas, porque se considera que são mais lutadoras, né? São mais necessárias para obter espaço. Então a gente precisa voltar a ter uma feminilidade que tem como princípio o sopro espiritual. E aí o outro termo usado foi o nekevá. O nekevá, ele tem um papel de vaso, receptáculo, aquela que acolhe, aquela que recebe. Esse é um outro ponto de identidade que o Gênesis deixa muito claro, para mostrar não só o papel maternal da mulher, como aquela que dá origem ao homem, mas também da função de preceptora que a mulher tem. Né? A qualidade da sociedade é medida pela qualidade das suas mulheres e pelos o que elas têm dentro de si. Ela sendo um vaso, o que ela contém dentro de si. Isso vai gerenciar, vai mostrar qual é a forma que ela vai interferir no mundo. E se a sociedade está assim, boa parte da responsabilidade disso é da mulher. Porque a responsabilidade de ser receptáculo, de acolher e inclusive de educar a humanidade sempre foi do aval da mulher. E se estamos nessa situação, alguma falta de responsabilidade, alguma coisa nós deixamos aquém na história da mulher. E não adianta ficar posteriorizando isso para outras. É preciso que a gente tome a responsabilidade, e principalmente como cristãs católicas, porque pelo cristianismo a feminilidade foi exaltada na pessoa da Santa Virgem e das santas, a vivência do ser mulher foi exaltado, e é preciso que a gente tenha esse ímpeto de fazer com que, pelo menos no lugar onde a gente está e com as pessoas com que a gente consegue entrar em contato, algum sopro espiritual de Deus chegue até a pessoa. É para isso que nós somos feitas, para sermos, né, vaso espiritual, receptoras da graça de Deus e canais do sopro espiritual de Deus. E isso é a identidade da mulher, que é exercida na sua vocação, no que você escolheu, nas formas, né, de virgem, esposa e mãe, independente de onde você escolher estar, onde você deseja desempenhar, onde Deus colocou ali aquilo no seu coração, você será sempre virgem, esposa e mãe. E em quem a gente deve se espelhar para que essa realidade do Gênesis, antes da queda, se torne, ao menos em parcela, real na nossa vida? Nós temos que lembrar que depois do pecado, nós tivemos uma queda muito grande, né, na nossa situação de vida. Então, no Éden, ninguém adoecia, existia inteligência infusa, então eles não precisavam estudar, eles sabiam tudo praticamente das coisas criadas, eles eram imortais. Então, houve uma queda enorme, principalmente nessa questão do entendimento de quem, porque você coloca inteligência infusa, às vezes a gente pensa só nas questões científicas, né? Mas não é só isso, só nas questões científicas que eu me refiro, conhecimento das coisas biológicas e estruturais do mundo, mas conhecimento de si próprio. Então, o ser humano perdeu isso quando aconteceu a queda. E, na verdade, a gente vive numa busca por isso também, talvez principalmente por isso, do conhecimento de quem é Deus, do conhecimento de quem nós somos. Talvez essa seja a definição mais explícita da jornada que nós fazemos. E o que acontece? Quando nós temos um modelo, isso se torna mais fácil, e nós estamos numa sociedade em que todos os modelos se perderam, e aqueles que são cristãos católicos não usam os modelos que a igreja se esforçou tanto em manter,
Existe um motivo para a igreja canonizar os santos, existe um motivo para cada dia do ano ser um dia de santo, existe um motivo para a igreja incitar você a ler uma biografia de santo todo ano. Por quê? Porque eles são os modelos da vida que nós fomos criados para termos, né? Eles foram os modelos que chegaram mais perto daquilo que nós sabemos que é o nosso destino último. Então, é importante que a gente busque esses modelos e use-os, não só por saber, mas usarmos para fazer com que as características dos santos, de alguma forma, pelo menos algumas, sejam incutidas em nós, ou ao menos fazer com que a nossa vida se torne uma busca para que isso seja incutido em nós. E o que acontece? Nós temos uma referência máxima do ser mulher, que seria a mulher eterna, né? A mulher na eternidade. Eterna em qual sentido? Ela alcançou o máximo da vocação feminina, que é justamente ser o sopro espiritual, o vaso honorífico, e ela ultrapassou o tempo. O eterno é aquele que está acima do tempo e que se junta ao que é eterno divino, que é a Santa Virgem. Todas as outras santas são e conseguiram alcançar a sua santidade mirando na Santa Virgem. Você pode perceber, todas elas miraram na Santa Virgem. Então nós temos que fazer da Santa Virgem esse modelo que Deus já nos deu do que é ser mulher fora do pecado original. Ela é a criação sem o pecado original. Ela é o que nós nascemos para ser. Ela representa não só a mulher, mas a criação como um todo. Então os homens também devem se espelhar nela, porque ela é a criação que se submeteu ao divino. Então, existem algumas características que são importantes. Além dela ser a humanidade antes da queda, né, a criação como Deus sonhou para ser na sua plenitude, ela também é a mulher que Deus sonhou que nós fôssemos antes da queda. Isso, se você parar um tempo e colocar essa questão no seu plano de vida, porque muitas vezes a gente não tem um plano espiritual de vida, mas se você colocar isso no seu plano de vida, muitas coisas que você considera importante, que você considera, enfim, sonhos, que muitas vezes são projetos, não são sonhos, mudam de perspectiva e você passa a enxergar as coisas de uma outra forma. Então nós temos nela o exemplo, né, de quem nós devemos ser. Mas você já deve estar pensando, mas gente, é muito alto. Realmente, da criação, da criatura, nós, para a Santa Virgem é muito alto. Para Deus e ela é também muito alto. Então ela é aquele ser misterioso. São Luís Grignon de Montfort gasta um tempo no tratado falando que a Santa Virgem é envolta em mistérios. E ela é um próprio mistério. Tanto que ele fala que ela era desconhecida dos próprios pais. Deus a escondeu de uma tal forma e escondeu ela também nas Escrituras, porque ela é um mistério. Porque pensa, alguém que é a criação na sua plenitude, que é o ser humano na sua plenitude, ela é um mistério. E o que nos leva a perceber que a feminilidade, a mulher, ela vem envolta nesse véu. Porque quando nós analisamos a queda, nós vemos que o homem, a humanidade, pecou na sua feminilidade, ou seja, foi necessário que ele alcançasse a mulher, não adiantaria ele chegar ao homem. Ele precisava chegar à mulher, por quê? Porque a mulher é esse vaso espiritual, é o sopro espiritual. É pela mulher que existe uma certa religiosidade, um religare entre a humanidade
e Deus. A mulher ela tem essa característica orante, meditativa, quando ela se preocupa em manter a sua feminilidade trabalhada. E o que acontece? E mesmo quando ela não se preocupa, ela ainda é orante. É interessante isso. Ela ainda é orante. E quando Eva, recebeu o fruto, ela recebeu esse fruto do pecado e Maria então recebeu o fruto da salvação. Era preciso que, pela mesma vertente que o pecado entrou no mundo, nós recebêssemos a salvação do mundo. Por esse canal da graça que é a mulher. E a mulher, assim como Eva deixou cair o seu mistério de ser mulher e usou para entrar o pecado no mundo, e existem mulheres que podem seguir a versão da Eva, existe também mulheres que podem seguir a versão de Maria, que é deixar vir o que vem de Deus. Só que para que isso aconteça, é preciso que ela também se submeta ao mistério. A mulher, ela tem em si, ela é envolta também de mistério, porque ela só consegue fazer isso se ela se deixa ser instrumento de Deus. E para se comportar como Maria, é preciso então deixar com que se entenda o que é o mistério. E existe uma autora que é Gertrude von Montfort, que fala sobre o uso do véu. O uso do véu não, sobre o véu e a feminilidade, melhor dizendo, sobre o véu e a feminilidade. Que a mulher, ela tem esse caráter do mistério e o mistério é representado pelo véu. Por esse véu que protege as coisas que são misteriosas, que protegem as coisas que são sagradas, ou que ligam o céu e a terra, que de alguma forma podem fazer com que as pessoas se lembrem do eterno. Então a mulher é sinal de eternidade no tempo, quando ela realmente se volta para quem ela realmente é, conforme os olhos de Deus. Bom, o véu, ele tem esse caráter do mistério, do etéreo, do metafísico, Se você for olhar por esse lado, Gertrudes vai dizer que quanto maior a missão da mulher, mais envolta em véu ela está. Então, por isso que a Santa Virgem foi tão escondida, porque a missão dela é muito grande. Então, o véu que protege a Santa Virgem, que só se revela algumas vezes pela história, mostra o tamanho da submissão dela. E quanto maior a missão das mulheres dentro da igreja, você percebe também que elas são abnegadas. E aqui nós entramos num ponto muito importante que vai ser tratado muito nesse workshop, que é a questão da abnegação. Muitas meninas têm dificuldade em entender essa questão da abnegação, que vem junto com a submissão. Mas a abnegação é esse entendimento de que o vaso ele recebe a graça, mas ele precisa entregar. Talvez as duas coisas, os dois verbos que mais expressem o que a mulher é entregar e esperar. Então a mulher é aquela que ela se entrega, ela oferece. Oferece parte de si, oferece as suas orações, oferece quem ela é. Seja em qual vocação for, sempre há um oferecimento de alguma coisa que Deus lhe deu como dom. E ela oferece tudo em abnegação. Quanto mais a mulher oferece, mais mulher ela é. Quanto mais abnegada ela é, mais mulher ela é. Para você ver como isso vai em contrapartida ao que hoje se diz. Primeiro, porque as pessoas têm uma noção errada do que é a abnegação, confundem a abnegação com debilidade, como eu já disse que é a ausência de características de personalidade, de feminilidade, mas confundem isso com ter a característica de personalidade, de feminilidade, mas saber que a sua função é ser abnegada de si mesmo e entregar-se. Entregar o que tem e o que foi lhe dado como dom.
Sabendo então que o véu é importante, né, para que a gente tenha a percepção de que nós devemos estar envoltas em certo mistério, e sabendo da missão de abnegação, nós temos 2 pontos pilares importantes do papel da mulher na sociedade. Porque esse véu, ele tem várias facetas sociais. Ele deve ser o véu das virtudes, da modéstia, do pudor, da elegância, o véu da educação, da boa formação, que é a herança ali do fim da Idade Média, começo da burguesia, que é a mulher, ela tem que ter algum nível de instrução, e você percebe que isso também são véus que protegem a mulher do que é externo. Mas também nós temos a questão da moda, que é onde entra a modéstia propriamente dita. Até pouco tempo atrás era comum a mulher usar véu mesmo, até nas suas roupas cotidianas era normal a mulher usar algum tipo de adereço na cabeça. Justamente porque a moda ela ajuda a mulher a lembrar quem ela é. Se existe um ser que é um pouco moldado pelo que veste, é a mulher. Não é à toa que as modas elas são muito mais influentes e muito mais dedicadas à vestimenta feminina do que à masculina. Porque a mulher ela é mais suscetível ao que veste. Você pode ver esses programas de personalidade, sei lá, de mudança do dia para a noite, quando a pessoa, né, precisa ser melhor, eles começam pela roupa. Porque isso muda, muitas vezes, quem a gente é por dentro. E existe um motivo para que hoje nós reneguemos o véu. Foi renegado o véu da modéstia, das virtudes, foi renegado o véu na vestimenta. E depois disso, começou-se a renegar qualquer tipo de cobertura ou proteção do corpo que nós temos. E isso significa renegar o mistério e, por consequência, renegar aquilo que somos. Porque quem é sopro espiritual, quem nasceu para ser canal do sopro espiritual, não pode ser aberto às coisas mundanas. Porque o espiritual não compactua com o mundano. Então, quando você tira o véu, alguma coisa você perde, não é mesmo? Então, Gertrude vai dizer o seguinte em relação às modas. Que vale muito a pena no que nós estamos abordando aqui. Não é o tema focado, né, desse workshop, mas como nós somos muito influenciadas por isso, é importante abordar o que isso tem em relação com a identidade que nós temos. Então, o gesto exterior nunca é insignificante. Então, perceba, o gesto exterior nunca é insignificante. Emanando da substância das coisas, exprime-lhes a essência. Então, para quem diz que as coisas têm que ser só interior e que não deve se preocupar com as exteriores, existem muitas pessoas que dizem o contrário. Gertrudes, existe São Luís Grão de Montfort e muitos santos que dizem o inverso. O gesto exterior nunca é insignificante. Emanando da substância das coisas, exprime-lhe a essência. Encarada sobre este âmbito, certas modas são apenas ignóbias traições, desnudam literalmente a mulher. O abandono do véu implica sempre a destruição do mistério do feminino. Quando a mulher recusou o dom de si mesma, no plano dos sentidos, e se consagrou ao mais abjeto de todos os cultos, o do seu próprio corpo. Entendeu? Quando você deixa a questão do zelo na vestimenta, do zelo do que você está da forma que você está se expressando, você deixou um mistério. Com isso é uma traição à sua própria identidade, porque nós somos canais de graça de Deus. E se você traiu a sua própria identidade, obviamente que isso vai gerar uma outra espécie de culto, uma idolatria naquele lugar. E ele pode ser o culto ao próprio corpo. Então, ao mesmo tempo que ela se desnuda, ela quer cultuar aquilo que ela considera que é plausível de ser mostrado. E isso quando a humanidade sofre uma miséria incrível. Atingiu
a esse grau de decadência em que tudo perdeu da sua vocação metafísica. Tudo isso quando a humanidade sofre uma miséria incrível. E aqui eu volto de novo no ponto da responsabilidade da mulher na miséria que a humanidade vem passando. Miséria moral, miséria religiosa, miséria de valores. Isso é responsabilidade das mulheres que não exerceram a sua vocação metafísica. É interessante porque muitas vezes a mulher ela não é chamada a falar, a fazer grandes discursos, a fazer pregações, embora existam muitas que façam trabalhos assim que correlacionam com a comunicação, nessa forma de ser também sopro espiritual de alguma forma, usando os meios de comunicação. Só que o ponto principal da mulher sempre foi ser exemplo. Ser aquela pessoa em que os homens, a humanidade, isso eu incluo as crianças, os homens, os idosos, todo mundo, podem olhar e ter um leve deslumbre de que, existe beleza, existe bondade, existe docilidade, existe algo a mais. Quando um homem olha para uma mulher, ou a humanidade olha para uma mulher e ele só lembra de coisas carnais, tem alguma coisa muito errada. Muito errada. No homem, pode ser no homem, ou também pode ser na forma de expressão da mulher. Partindo então desse princípio, eu volto ao ponto de que o comportamento feminino, a busca pelas virtudes da feminilidade, a virtude da modéstia vivida no dia a dia, a virtude do pudor vivida no dia a dia, o uso das vestimentas como o véu que protege o mistério da nossa identidade é evangelização. E talvez a evangelização mais profunda que se possa fazer na sociedade, que é aquela evangelização que a pessoa olha e ela é remetida a Deus. Poucas meninas chegaram já a essa noção do papel que a mulher tem. Me parece ainda que muitas estão ainda a pensar de uma forma muito pode, não pode. Muito, mas isso não é muito necessário. É porque você ainda não sabe a sua responsabilidade. Porque quem tem consciência da responsabilidade social que tem, humana, e até salvífica, porque isso interfere na nossa salvação, porque é a nossa vocação, antes de você ser matrimoniada, antes de você ser vocacionada ao celibato, antes de você ser freira, antes de você ser qualquer outra coisa, a vocação da mulher é ser mulher. E se se falha nessa base, existe um perigo de felicidade envolvido, que é a não execução da vocação. E o papel de responsabilidade para com os outros que a abnegação nos dá. E muitas moças e mulheres ainda não chegaram a esse entendimento. Ainda não perceberam o papel que existe e que é exigido de nós. Não é à toa que muitas de nós têm doenças muito emocionais, femininas, o que não tem nada a ver com temperamento, mas possuem doenças nesse caráter. Porque quando você esquece desse seu papel, qualquer abnegação que se faz, ele perde um pouco o sentido eterno. Ele perde o sentido da mulher, que é sinal da eternidade, que se curvou sobre o eterno divino. Como fez a Santa Virgem. Então, esse era o ponto principal desse vídeo, dessa formação de hoje, que a mulher tem um aspecto religioso do ser humano, ela tem necessidade de ser isso, de ser esse papel em casa, de ser esse papel na igreja, de ser esse papel em qualquer ambiente em que ela esteja inserida,
Ela precisa ter esse aspecto religioso nela. A exemplo da Santa Virgem, que é o exemplo da criação da mulher eterna que se curvou diante do eterno divino. E se a gente fizer isso como plano de vida, nós temos muito trabalho para fazer. E é preciso que a gente tenha exemplos de vida, modelo de vida, e estudemos as suas formas de agir, as suas formas de se relacionar com as pessoas. Meditemos o mistério do rosário nessa percepção nova da mulher. Você vai ver que vai mudar toda a sua meditação do rosário, pensar nisso. E buscar isso. Eu espero que tenha servido e que tenha sido útil para você, tenha lhe dado uma luz aí no teu papel. É infinitamente importante que qualquer coisa que você tenha no seu coração que te impeça de seguir e de entender a abnegação, a submissão, a virtude que Deus nos deu de sermos mulheres, a graça que Deus nos deu de sermos mulheres. Qualquer coisa que tenha sido colocado no seu coração, na sua vida, e que é de barreira para que isso aconteça, você busque auxílio, eu estou disponível, as meninas também estão disponíveis, para que você tenha essa percepção e consiga principalmente se livrar de todas essas ideologias e pensamentos muitas vezes ruins que são colocados em nós e que nos impedem de alcançar a felicidade que Deus tem para nós. Deus nunca faz um plano para uma criatura ser infeliz. Então, se nós temos essas características, que se já existe isso no Gênesis, muito nos é dado. Se nós buscamos fazer dessa vocação primeira de ser mulher, que nos leva automaticamente a buscar também a santidade, né? Nos ajuda a seguir de uma forma que seja clara, para que as pessoas compreendam quem nós somos, para que depois os outros questionamentos fiquem mais fáceis, ok? Bom, eu indico para vocês o Mulher Sacerdotal da Jo Croissant, o Corpo, Templo de Beleza da Jo Croissant, A Mulher Eterna da Gertrude von Lefort, que são 3 livros que vão te ajudar muito e que são os que eu uso muitas vezes para falar sobre a mulher, vão me ajudar demais na questão da identificação da mulher. Outro curso, é o curso Filosofia da Mulher, do professor Tiago Amorim, também é maravilhoso, para que a gente possa ter auxílios caso você tenha algum resquício de obstáculo nesse conhecimento de si mesma. Nunca é fácil, nunca é um caminho muito simples. Existem diversas dimensões desse mesmo ponto que eu abordei aqui, que pode dar vazões a muitas outras formas de percepção, mas é importante que isso se torne o nosso objetivo de vida, entender a nossa vocação e conseguir expressar isso no mundo, ok? Paz e bem, até a próxima. Você pode encontrar todas as palestras aqui depois e pode seguir as orientações da sequência que eu sugiro, embora possa ser assistido fora de sequência, estão na capinha do vídeo. Compartilha isso com o maior número de mulheres que você conhece, grupos e locais, que você possa então fazer disso também uma semente para ajudar outras mulheres, para que a gente possa, com a mulher redescobrindo a si mesma, ajudar a humanidade, a sociedade, nesse momento tão crítico, tão finalístico, né, em que nós estamos. A nossa responsabilidade é muito grande e o caminho não é fugir dela ou tentar mudar quem nós somos, o nosso gênero, as nossas características para fugir dessa responsabilidade, tá bom? Paz e bem, tchau, tchau!